eu, o que me move realmente é estar do lado de pessoas que me inspiram, sabe? Eu gosto de trabalhar com pessoas amigas que me inspiram. Geralmente as pessoas que eu trabalho acabam virando minhas amigas. Oi, gente, aqui é Jana Nascimento Nagassi, aqui do seu Jana On Camera, e hoje eu estou aqui com uma atriz super talentosa brasileira, Ludmila Dyer. Um prazer ter você aqui com a gente, e a gente vai estar falando sobre o seu documentário Eu, né? O título em inglês é Me. Ludmila, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Jana. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui me recebendo e abrindo esse espaço para falar do meu novo projeto, o meu filme, o Eu, né? Que eu tive o grande prazer de dirigir, produzir e outras cadeiras aí que eu resolvi ocupar, né, nesse processo. Exatamente, exatamente. Eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, né? Takes a village, né? A gente precisa de um grupo, né? De um emaranhado de pessoas para realizar certos projetos. E um documentário não é diferente. Então, eu sei que o documentário vem de uma experiência sua, né? Da sua própria experiência, essa descoberta do seu próprio eu. Então, assim, mas qual foi a inspiração, né? O porquê que você resolveu fazer esse documentário? Então, há uns anos atrás, quando eu estava passando por um momento da minha vida, que foi com certeza o momento mais difícil da minha vida até hoje, que foi quando eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico, que começou esporádico, as crises eram esporádicas e depois elas se tornaram muito frequentes já, né? Nos, Praticamente eu não conseguia mais sair de casa porque eu tinha múltiplas crises durante o dia e às vezes eu tinha crises enquanto eu estava dirigindo e colocava minha vida em risco e era muito difícil porque eu sempre fui uma pessoa muito independente e de repente eu me vi com medo de estar em lugares públicos e ter uma crise e eu estar dependendo das pessoas e aí de repente alguém não entendeu o que eu estou passando, não me socorrer a tempo e de repente eu fiquei muito dependente da família, das pessoas próximas, né? E isso foi mexendo com o meu psicológico de uma tal maneira, com a minha autoestima, com tudo, assim. Eu fui revisitando vários lugares, né, da minha pessoa, do meu ser, da minha história, para tentar dar sentido àquilo tudo que estava acontecendo comigo. Nesse processo, eu percebi que não tinha outra maneira a não ser cuidar da minha saúde mental e do meu lado psicológico, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos no filme Carlota Joaquina, e eu sempre coloquei o meu trabalho como prioridade na minha vida, porque é onde eu tinha minha realização pessoal. E eu ia meio que atropelando as coisas e qualquer problema eu já focava no trabalho, usava o trabalho como válvula de escape e continuava evitando olhar para dentro de mim, olhar para coisas que me incomodavam e isso foi indo até que eu percebi que não tinha jeito, que eu tinha que realmente dar esse olhar, ter esse cuidado, esse autocuidado, né? E foi quando eu comecei a minha terapia e esse processo todo de autoconhecimento que eu comecei. E durante esse processo, no início foi muito difícil, porque é o que eu sempre digo, gente, quando a gente realmente começa a olhar para dentro, tem muitas coisas, né, que a gente não gosta de nós mesmos. Ter que se deparar com várias situações que você tentou não lidar com elas a vida toda, então é doloroso. Mas depois que passa dessa fase, é uma coisa assim que é libertador. E o olhar que você tem para a vida e para você mesmo, ele é um olhar muito libertador, assim, de muita autoconfiança, que acaba que esse processo te traz do autoconhecimento. Mas eu tive a oportunidade, o privilégio, eu acho que é privilégio mesmo, porque não é todo mundo que tem acesso à terapia, não é todo mundo que tem acesso a bons profissionais, a livros, e eu estudei muito durante esse processo, e eu tive acesso a tantas informações que mudaram a minha vida e ajudaram muito dentro do meu processo terapêutico, sabe? Meu tratamento foi muito rápido, eu tive melhoras muito rápidas, eu consegui sair do quadro de um quadro de pânico tão profundo muito rápido e eu fiquei num estado assim de muita gratidão, sabe?
ao universo, à vida, por eu ter tido acesso a tudo aquilo. E eu acho que eu fiquei com vontade de retribuir. Eu preciso passar isso adiante, eu preciso falar disso, porque talvez outras pessoas que não tenham esse mesmo acesso, elas, pelo menos no filme, elas vão conseguir ver alguma coisa, né? Então a vontade de fazer o filme veio para passar adiante todo esse bem que eu recebi. Gratidão gera gratidão. É um lema que eu levo para minha vida, porque a gente, né, com isso a gente vai abrindo mais portas. Eu acho que isso é muito maravilhoso. E muitas vezes as pessoas têm até acesso, mas ainda não teve aquele clique, não entenderam ainda. E eu assistindo o seu documentário, eu fiquei muito emocionada, principalmente no final, porque eu acho que eu consegui me identificar bastante em algumas situações assim de quebrar esse Ciclo. esse ciclo, né? E ir para frente. Agora vamos ali, né? Você está aí sentada na cadeira de diretora, né? Qual foi seu maior desafio? Porque você vem, né? Você tem uma carreira super consolidada como atriz, mas como foi estar aí dirigindo, decidindo, né? O jeito que você queria, onde você queria filmar, qual a atriz que ia te representar? Como foi esse desafio? Bom, eu sempre quis dirigir, era um grande sonho meu e eu já vim me preparando para isso. Quando eu abri minha produtora aqui em Los Angeles, a Loop Production, em 2014, já veio de uma vontade muito grande de trabalhar por trás das câmeras. Eu sou apaixonada pelo universo do cinema. Atuar é uma cereja do bolo, assim, mas eu gosto do bolo todo. Sempre fui muito curiosa. Eu mudei para Los Angeles também com essa intenção de descobrir mais do processo todo, né, por trás do business mesmo, de cinema e do entretenimento. E, na verdade, eu ia começar a minha estreia como direção, ia ser numa outra ficção, um outro filme que eu já estava me preparando, e de repente tudo isso aconteceu na minha vida e fez com que eu mudasse os planos e coloquei o documentário em primeiro lugar. E o processo desse documentário foi muito interessante porque não teve um grande planejamento. Foi uma coisa que eu decidi muito rápido, foi uma sensação de urgência que eu tive. Então, a pré-produção dele foi de um mês. E eu não tinha muito certo ainda a ideia do que era o filme, eu não tinha o roteiro do filme. Eu sabia o que eu gostaria de abordar, eu sabia os temas. Eu fiz um roteiro de temas vou começar com esse tema, desenvolvo aqui e termino com isso. Então eu sabia na hora, eu sabia os profissionais que eu ia entrevistar, porque eram pessoas que eu me tratei, É. e eu tinha esse roteiro de tema. Não tive, como era, eu filmei durante a pandemia e os lugares que eu ia eram dentro da casa de pessoas e era muito privado tudo, tinha que ter uma parafernália de teste de Covid, máscara e disso. Eu tive que reduzir a equipe ao máximo. Então, a equipe foi praticamente eu e a Fernanda Souza, que é uma das minhas melhores amigas e uma pessoa que me acompanhou durante esse processo meu pessoal. Ela estava muito comigo, então ela sabia muito tudo que estava acontecendo. E eu tive que sentar em outras cadeiras, como disse. Eu fiz a fotografia do filme, eu editei o filme junto com o Thales, eu pilotei a câmera, eu fiz o som, então assim, o drone do filme, o piloto. Então, assim, eu tive que literalmente ser 10 pessoas na equipe, assim, fazer o trabalho de todo mundo. O que, sinceramente, aqui nos Estados Unidos é uma coisa que eu já estou acostumada, porque o filmmaker aqui nos Estados Unidos, e principalmente de documentário, são 2 pessoas no field, né, que eles vão filmando todo. Então, eu tenho muito essa visão de que é possível, é isso, quando você está com um orçamento baixo também, é isso que tem que ser. Então, assim, eu fiz uns pré-testes de câmera, vou usar essa câmera, eu sabia exatamente na minha cabeça a fotografia do filme que eu queria, isso eu tinha muito decidido, mas eu não tinha decidido a história. A Fernanda, foi fácil escolher ela para me representar, não só ela era produtora executiva comigo, era da minha equipe, então era a pessoa que eu precisava, mas também a Fernanda, por me conhecer tanto, ninguém melhor do que ela para me representar na tela. Então, isso já foi decidido. E aí o processo de filmagem foi super curto, a gente filmou por 13 dias. Voltei para LA
e comecei a editar com o Thales Correia, que é meu grande amigo aqui de Los Angeles também, ele é diretor, e o Thales que me ensinou a editar. Ele foi me dando todas as dicas de edição e depois ele sabe que eu pego sozinho e fui me virando. A gente começou, deu uns meses e eu fiquei bem mal de saúde. Bem mal a ponto de não conseguir mais trabalhar no computador. Foi aí que eu tive um outro diagnóstico de uma doença crônica e eu tive que parar completamente para cuidar, tomar conta da minha saúde. Então, nesse momento foi muito desafiador, porque eu realmente não sabia o que ia acontecer comigo, eu tive dúvidas assim em relação à vida mesmo. E muito menos do filme. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir acabar esse filme? Será que esse filme vai acontecer? Porque eu não sabia. É. E aí eu passei 6 meses longe do projeto, cuidando da minha saúde, cuidando da minha cabeça, principalmente, porque eu entendi que era tudo completamente ligado, né? A É. saúde com a emoção com a saúde, e é isso, tudo nasce primeiro nas emoções. Então eu fiquei muito intensiva no meu tratamento. E aí, quando eu melhorei, eu percebi que o meu processo era a história do filme, eu não tinha me dado conta disso ainda. Eu Olha falei, só. mas gente, eu tô querendo contar para as pessoas uma verdade, mas eu não tô colocando a minha verdade no projeto. E assim, então parecia que eu estava vivendo tudo aquilo para depois eu contar essa história, o que para mim foi muito de consolo, sabe? Porque meio que me deu assim, nossa, tudo valeu a pena, agora eu vou poder usar a minha história e realmente contar uma verdade para as pessoas. E aí, quando eu voltei a editar, eu falei para o Thales, agora eu vou ter que editar sozinha, refiz o corte do filme, porque aí a edição virou o processo de direção. Porque eu ia escrevendo o roteiro, enquanto eu ia editando, eu colocava as cenas de acordo com a minha emoção. Às vezes eu estava editando, eu estava escrevendo, eu gravava os offs de referência durante a edição para colocar as imagens. Às vezes era difícil, eu me emocionava, eu tinha que Ah, parar com uns dias. certeza. Eu imagino, eu Então imagino. foi assim, muito profundo tudo, sabe? E muito solitário ao mesmo tempo, porque não tinha como eu trabalhar com mais ninguém, eu tinha que estar muito sozinha, porque eu ia vivendo aquelas emoções todas, e a partir do momento que eu ia me curando de alguma coisa, eu ia colocando aquilo no filme. E aí chegou uma hora em 2022, que eu comecei a editar em 2021, parei, voltei no início de 2022, e aí quando foi lá para maio, o meu sócio e parceiro desse filme, que é o produtor associado, o Thiago Pavarino, ele virou para mim e falou, foi quando ele entrou no projeto, ele falou, Ludmila, já tem muito tempo que esse projeto agora, ele virou seu, tá uma coisa meio simbiótica, só que você tem que lembrar que ele é para as pessoas, então ele precisa sair do seu computador. E ele foi que me puxou e me estimulou para eu conseguir finalizar meu corte e colocar realmente o filme sair do computador, porque você vai ficando meio apegado ali ao processo, É, sabe? nunca tá bom, né? E nunca vai estar bom, então tem que ter Nunca uma tá bom, pessoa olhando. exato, Não, exato. eu acho E que aí, tá lindo. ai, que bom. E nesse momento entrou a Anitta também, outra produtora associada, que eu e ela, a gente estava dividindo muitas coisas pessoais. Ela era minha cúmplice, a gente era cúmplice uma da outra de muitas situações. Então, quando ela viu esse filme, ela se identificou muito e ela falou, eu quero ajudar. E, obviamente, ela entrou com toda a experiência dela de marketing, de tudo, e ajudou o filme a ir para fora também e as pessoas ficarem conhecendo esse projeto, né? Então, assim, eu digo que eu tenho muita sorte, muita bênção, porque esse projeto foi literalmente uma união de mãos amigas, meus amigos, que se juntaram a mim para ajudar a passar essa mensagem, né? Que é essa mensagem que eu falo, uma mensagem do bem, que é uma mensagem tão simples. Depois que você vê o filme, você percebe que é uma coisa tão simples e, e é uma coisa tão necessária, né? Que eu acho que a gente tem que estar falando mais sobre isso. Então, assim, foi literalmente um projeto de amor e um projeto de mãos amigas, assim. É, mas aí vem a sua gratidão por você ter se auto-reconhecido ali, e aí gerou. Então é isso que eu falo, por isso que gratidão gera gratidão, e aí essas pessoas também tiveram gratidão por você. É E aí, por isso, verdade. eu falei assim, quando eu estava assistindo, eu falei, gente, é um documentário muito essencial. As pessoas têm que assistir, não só no Brasil,
como nos Estados Unidos, no mundo todo. Porque é uma Ai, coisa pois tão simples e, ao mesmo tempo, as pessoas ficam naquela dificuldade, né? Então, acho que tem que ter aquele cliquezinho, assim. Eu fiquei muito, achei muito legal, assim, muito bacana. Mesmo essa parceria. Thales, maravilhoso. Thales Correia, eu conversei com ele sobre o, 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 o Dog Bang. o Dog É. Bank, e ele assim, também é outro que põe a Ele mão na massa e vai fazendo tudo. Exato, nós somos aqui assim, em Los Angeles. A gente é de botar a mão na massa e fazer. A gente está sempre trocando muito exatamente sobre esse processo, né, de a necessidade que a gente tem de contar histórias e de trabalhar e de gerar, né, e de criar. A gente está criando o tempo todo. E então a gente tem muito essa mentalidade de vamos fazer, vamos colocar a mão na massa, né? Quando eu falei para ele, Thales, eu vou fazer um documentário, você me ajuda a editar? Ele falou, mas é lógico. Ele foi lá em Varginha também alguns dias, quando ele estava visitando a família, ajudou nas filmagens, assim. Então, olha, hoje em dia eu percebo que o que me move realmente é estar do lado de pessoas que me inspiram, sabe? Eu gosto de trabalhar com pessoas amigas que me inspiram. Geralmente as pessoas que eu trabalho acabam virando minhas amigas. E se não é a vibe, sabe, se não vai ser produtivo, eu corto, porque a vida é muito curta para a gente ficar perdendo tempo com situações tóxicas. Depois de tudo que eu passei, eu coloco a minha saúde mental em primeiro lugar. Então, aprendi a dizer vários nãos também, sabe? Para me priorizar, que era uma coisa que eu não sabia fazer. A gente é treinado a ficar tentando agradar todo mundo o tempo todo, né? E a gente É, passa muito por cima da gente. Então, tudo isso que eu passei foi uma oportunidade de vida que eu tive de ressignificar minha vida em todo sentido, sabe, João? que legal. Não, muito bacana. Você falou, né? Foi feito em Varginha, lá em Minas. É uma fazenda, um sítio muito bonito, a cinematografia assim maravilhosa. Quando vem Ah, o obrigada. drone assim vem de cima, eu falei, ai que lindo, traz aquele gostinho para mim, né, de interior. Minha mãe é do interior, meu pai é do interior, então traz aquele gostinho. Eu falei, ai que lindo, muito bonito Eu fico mesmo. muito feliz de ouvir, porque essas são coisas que foi a primeira vez, né, que eu me aventurei a fazer, assim. Então, ver que as pessoas gostaram. Eu me lembro que na estreia do filme no Rio, pessoas assim renomadas vinham falar da fotografia. Eu quase chorava, porque eu falava, meu Deus, porque assim, é a primeira vez que eu estou tendo feedback em áreas que eu nunca atuei antes, né? Então, assim, nossa, eu fico muito feliz. E eu adoro testar coisas novas. E o que mais eu posso aprender? Sabe? Aonde mais. Então, assim, hoje em dia eu sinto que eu sou capaz de fazer tudo. É só me É, dedicar, colocar minha atenção, meu amor e aprender e vamos embora, sabe? eu acho que uma coisa que eu aprendi muito nos Estados Unidos foi isso, que a gente pode tudo, entendeu? A gente não tem. Talvez você Limite. tenha que esperar, não precisa esperar outra pessoa para você ir fazer, né? Então a gente não tem limite, exatamente. Como eu, meu canal, eu faço entrevista, eu edito, eu faço as perguntas, Isso. eu assisto filme, eu coloco lá, eu que, né? E É, é, a gente se sente muito bem fazendo eu me isso, né? sinto muito bem, muito bem. Autoestima. Muito bem. É uma coisa que, por exemplo, eu acho que se eu tivesse ficado no Brasil, talvez eu não tivesse tido essa mudança de consciência como eu tive há muito Sim, tempo. é. E além desse projeto, né, do eu sei que vai estrear nos Estados Unidos, eu estou super feliz, fico muito orgulhosa de outros brasileiros estarem ali, né, trabalhando e fazendo sucesso, tendo oportunidades aí. Você já tem alguma coisa, algum outro projeto que você quer, que você pode falar, que você quer falar, o que você tem desejo de fazer? O Eu, que está estreando aqui nos Estados Unidos com o nome de Me. O Me está estreando agora. E a gente depois vai para o streaming também. O Me, o Eu, né? Ele vai ter a continuação, que já está a caminho já, então, provavelmente no final do ano que vem a gente vai filmar, que vai ser o Você, que vai Ah, ser um filme especialmente. A gente vai abordar relações, relacionamentos em todas as esferas, que é uma continuação
do meu processo mesmo, né? De ter, depois de toda a parte de introspecção e de isolamento que eu passei, como é você voltar para o dia a dia, se relacionar com as pessoas. Ali é que estão os gatilhos, né? É. E é com as pessoas que a gente se testa, é nos nossos relacionamentos que a gente cresce, né? Que a gente está se desafiando. Então, a gente vai continuar aprofundando no assunto. Então, vem aí o você, o you. Legal. E tem minhas duas ficções que eu estou trabalhando também, que é eu escrevi e vou produzir, e tá aí, a caminho A, também. a caminho, a caminho. Muito É, bom, muito bom. agora eu continuo dirigindo também, produzindo, que é meu foco mesmo, né? E essa mudança, né? Você passou, tinha uma carreira aqui no Brasil, né? Muito, muito consolidada, tudo. Como foi essa mudança para você, para os Estados Unidos, assim? Porque tem uma quebra, né? Eu acho que tem uma quebra e é totalmente diferente, né? Como que foi como que você se sentiu, né? Fazendo essa A, mudança? a minha vinda para os Estados Unidos foi em 2006, quando eu vim passar 15 dias só e resolvi não voltar. Ela não teve nenhum planejamento, assim, foi... Eu sempre quis vir para os Estados Unidos, especificamente Califórnia, por causa da minha conexão toda com o cinema, né? Eu cresci vendo musicais da Metro. Esther Williams era uma das minhas divas, né? Gene Kelly. Então, assim, eu cresci vendo esse cinema mesmo, old school, e esse mundo sempre me fascinou. E eu queria muito estar aqui perto por causa disso, por tudo que me inspirava, mas eu não tinha um planejamento. Eu imaginava isso, mas quando eu vim para cá, realmente foi para passar férias, assim. E aí, quando eu cheguei, eu tive uma sensação que eu nunca senti no Brasil, que era uma sensação de pertencimento. Eu sempre me senti um peixe fora d'água no Brasil, por mais que eu tivesse uma vida muito abençoada, muita sorte por causa da minha carreira no cinema, e na televisão depois também, mas eu me sentia deslocada, eu me sentia um peixe fora d'água. Quando eu cheguei aqui, e essa sensação de pertencimento foi tão forte que eu falei, eu tenho que descobrir o que tem nesse país para mim, porque eu nunca me senti assim. E aí foi indo, e eu percebi que hoje em dia eu olho para trás e entendo, o meu processo de autoconhecimento começou lá em 2006, na minha vinda para cá, inconscientemente, porque tinha uma parte de mim que se questionava o tempo todo, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? Porque quando eu comecei minha carreira, aos 10 anos, eu fui escolhida para fazer o Carlota Joaquina. Eu não fiz teste, eu estava dançando na minha escola quando a produtora do filme foi e me pescou. Então, assim, foi tudo muito maravilhoso, mas assim, eu nunca tive a chance eu nunca tive uma chance de escolha, sabe? Então isso me questionava. E também tem uma pressão muito grande que eu nunca queria decepcionar as pessoas, eu queria ser um exemplo. As pessoas vão também te colocando num lugar que você começa a sentir responsabilidade para você satisfazer a expectativa daquelas pessoas. Então, em algum momento da minha vida, eu comecei a ter algumas crises internas de tipo, será que eu sou um projeto das expectativas das pessoas ou eu sou realmente essa pessoa? Eu não sabia isso, que as minhas opiniões, as minhas crenças, aquilo era meu mesmo ou eu estou repetindo coisas que eu estou ouvindo? Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi uma cartela branca inteirinha nova para eu desenhar. Eu vi um quadro, um canvas, sabe? E, e eu falei, nossa, eu estou tendo a oportunidade pela primeira vez nesse país de começar tudo do zero e me testar e ver o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, o que eu sou capaz de fazer, o que me motiva, sem ninguém me vigiando, me julgando, né? Não tinha ninguém, não tinha rede social na época. Então, eu comecei uma nova vida aqui e eu não dividi essa vida com ninguém, nem meus amigos sabiam o que estava acontecendo aqui. Então, isso para mim foi mágico, foi incrível. Então, assim, eu tive uma sorte muito grande, que eu acho que hoje, o mundo, como está cada vez menor por causa da É. tecnologia e da rede social, eu tive uma chance muito grande de viver uma outra vida dentro da minha vida. Então, assim, e eu entendo que aquilo já era o meu começo do meu processo de autoconhecimento, sabe?
mas foi muito difícil e ao mesmo tempo muito fácil e maravilhoso e mágico. Eu tive todas as sensações do mundo vindo para cá, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi a oportunidade que eu tive de, de escolhas, eu acho, sabe? E aceitar, né, que às vezes a gente está na nossa frente, essas mudanças, e a gente não vê, né? Então, Sair da zona de conforto é uma das maiores oportunidades que a gente tem na é, vida de crescimento, de amadurecimento. Eu amo sair da zona de conforto até hoje, até, vamos dizer assim, criativamente falando, sabe? Quando eu vejo que eu estou indo para um lugar há muito tempo, eu falo, peraí, mas eu tenho que me desafiar aqui, eu tenho que tentar uma coisa nova. O eu foi muito bom, porque todas essas coisas que eu fiz no filme, né, que eu me testei para fazer no filme, aprendi a pilotar o drone um mês antes de fazer o filme. Então, tudo isso foi desafiador para mim e, ao mesmo tempo, me gerou muito autoconfiança, né? Então, porque eu saí da minha zona de conforto. que beleza. Ai, Ludmila, muito, muito bacana isso tudo, esse alto, né? Eu também, né? Eu também, É quando eu bom. mudei para cá também, né? Foi uma mudança bem grande também. Mas assim, é maravilhoso ver isso. Eu espero que todo mundo goste do documentário, se vê ali, entenda que para as pessoas que ainda não entenderam, que tem aquele clique assim, só de estar assistindo. E queria agradecer muito pelo seu tempo, muito sucesso para você. Ai, E sempre me mantendo aí super informada do que vai vir, né? Porque eu vou querer ver você, vou querer ver essas ficções, vou querer estar aí apoiando tudo. olha, eu agradeço imensamente o carinho, tá? O apoio e comigo, com o meu trabalho, com a minha história de coração. Obrigada pelo espaço e nós vamos nos falando então. Com Obrigada. certeza. Obrigada. Um beijo para você. Beijo grande. If you like this video, don't forget to comment, to like and subscribe to our channel right here.